lá vai o deputado Jair Bolsonaro receber uma medalha de mérito. A medalha que ele tinha que receber hoje é a medalha de genocida, é a medalha das rachadinhas, é a medalha da fome que voltou ao país, a medalha da carestia, a medalha das dificuldades do nosso povo, a medalha do desemprego, a medalha da vergonha do Brasil que passa lá fora. Como pode vir aqui no plenário da Câmara e receber uma medalha que seja positiva diante de tanta crise que nós estamos vivendo no Brasil, de tanta desgraça? E quero aqui ressaltar de novo, o povo brasileiro, boa parcela do povo brasileiro que estava recebendo auxílio emergencial, não receberá esse mês. O governo terminou com o programa Bolsa Família, um programa de 18 anos, um programa que dava sustentabilidade às famílias de baixíssima renda, que foi responsável por tirar milhões da miséria, que foi um programa premiadíssimo em nível internacional, teve seu fim com Jair Bolsonaro, que consegue acabar com tudo que ele coloca às mãos. Ele acaba com as empresas do governo, ele acaba com os orçamentos da área social, ele acabou com o Bolsa Família. Acabou com o Bolsa Família, colocou no lugar um tal de Auxílio Brasil, que vai beneficiar 14 milhões de famílias, deixando inclusive famílias em extrema miséria, que deveriam estar já no Bolsa Família, e eles não incluíram, também não incluíram no Bolsa Brasil. Essas famílias vão ficar sem condições de ter nenhum recurso, ou seja, vão continuar revirando o lixo, vão continuar atrás de ossos para poder sobreviver. E cortou mais de 25 milhões de pessoas do auxílio emergencial, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma transição. Quem é que disse que essas famílias que ele cortou do auxílio emergencial não precisam de auxílio? Podem ser famílias que não estejam na linha da miséria, mas são famílias que podem estar na linha da pobreza, e a linha da pobreza que o governo está dimensionando é quem ganha até R$200. Quem ganha R$200 por mês, desculpa, mesmo que se chame de pobreza, é uma situação de miserabilidade. O que se compra com R$200 por mês? Então nós vamos ter 25 milhões de pessoas que devem ganhar R$200 por mês, R$300 por mês, R$400 por mês, e que vão ficar sem auxílio. Como que essas pessoas vivem? Se tem aluguel, como que elas vão pagar aluguel? É por isso que dia após dia nós estamos vendo nos grandes centros aumentarem as barracas, as lonas pretas, as barracas que as pessoas estão fazendo para morar em praça pública. Famílias inteiras, famílias com criança, estão morando em praça pública porque não tem como pagar aluguel, estão indo para debaixo de ponte. O dinheiro mal dá para comer e essas pessoas estão comendo menos por dia. Hoje tem matéria nos jornais mostrando o levantamento de órgãos que dizem que o Brasil está com 24% da população abaixo da linha da pobreza. Em 2014, eram 11%. E nós estávamos conseguindo evoluir para que essas pessoas subissem acima da linha da pobreza, através de programas focados, como é o caso do Bolsa Família. E agora, que não tem o Bolsa Família para atender essas pessoas, que o Auxílio Brasil não incluiu todas, e que o governo deixou 25 milhões de pessoas sem fazer nenhuma avaliação da situação delas, não vão receber esse mês. Aonde essas pessoas vão se socorrer? Claro, vão estar nos sinaleiros pedindo comida, vão estar nas portas dos supermercados pedindo comida, vão estar revirando o lixo, pedindo comida, comprando osso, pé de galinha, ou gritando embaixo dos prédios, como acontece aqui em Brasília. As pessoas passam gritando e dizem, pelo amor de Deus, me dá um pacote de arroz, me dá um pacote de feijão. Porque a fome dói, a fome humilha, a fome é triste. É que quem nunca passou fome não sabe o que é a dor da fome. Nós resolvemos encarar a fome nesse país quando chegou à presidência da República um homem que passou fome, um retirante nordestino que sofreu com a pobreza e com a miséria e que sabia que as pessoas terem 3 alimentações por dia era fundamental para que esse país pudesse ser considerado uma nação. Comer, que é um direito animal. É um direito animal de sobrevivência física. Nós não estamos dando isso a esse povo. Como é que pode um governo virar as costas e deixar as pessoas passarem fome num país que é produtor de alimentos? Um dos maiores exportadores de alimentos, está certo que exporta soja. Mas nós plantamos aqui feijão, nós plantamos arroz, nós plantamos mandioca, plantamos batata, plantamos hortifruti, para as pessoas poderem se alimentar.
Temos isso. Qual é a justificativa? A justificativa é que as pessoas não têm renda. Numa crise econômica sem precedentes, em que nós já estamos numa recessão técnica, dizem os órgãos técnicos. Nós estamos numa recessão mesmo. Não vai ter crescimento do produto interno bruto esse ano. Já estão admitindo que vai decrescer. Isso quer dizer que nós não vamos ter emprego suficiente para as pessoas. E quem está empregado e ganhando, está ganhando menos porque não teve o salário corrigido, nem pela inflação. E a inflação está comendo o poder de compra das pessoas. Quem ganha um salário mínimo, que vai no supermercado, não consegue mais comprar o que comprava há 6 meses. Ou mesmo quem ganha 2 salários mínimos, porque a imensa maioria do povo ganha até 2 salários mínimos. Mas hoje em dia eu acho que estão ganhando menos de 1, porque as pessoas estão se virando, fazendo bico para sobreviver. Esse é o principal problema que nós temos que enfrentar nesse país. Ao invés dessa Câmara estar dando medalha de honra, de mérito para Bolsonaro ou para quem quer que seja, tinha que estar esse plenário discutindo como enfrentar a fome, como ter recursos para fazer um programa decente e estruturado. Deviam ter continuado com o Bolsa Família, era só aumentar o valor, que aliás já teria que estar no mínimo em 300, 400 reais, porque nós sempre corrigimos pela inflação. E esse governo, depois do Temer, nunca mais corrigiu. As pessoas continuaram ganhando a mesma coisa. E agora tem mais desemprego, tem mais tristeza para o povo brasileiro. Não é possível que essa casa não tenha a responsabilidade de discutir isso. A fome não espera, gente. A fome dói, a fome humilha. A fome faz as pessoas ficarem desesperadas, praticar atos que muitas vezes não gostariam de praticar. Talvez porque aqui a gente não saiba o que é a dor de ter um filho chorando, pedindo para comer e você não ter comida para dar. Ou pedindo algum tipo de alimento que o pai ou a mãe não tem como comprar. Por isso que eu tenho insistido aqui, senhor presidente, que a gente tem que discutir matérias meritórias. Essa que foi apresentada agora pela relatoria do deputado Silvio Costa Filho, é uma matéria meritória. É bom estar discutindo ela, porque ela tem respaldo numa necessidade da sociedade. Mas tem muitas outras matérias que a gente discute aqui que não tem a ver com a realidade. E aí eu fico me perguntando como que o povo nos vê. O povo que está passando por toda essa necessidade, que vai no mercado e não consegue mais comprar o que comprava. Ou as pessoas que estão em sinaleiro pedindo, as famílias que tiveram que se mudar para a rua. Elas devem achar que nós somos alienígenas, vivemos em outro planeta, em outra dimensão. Porque o problema da maioria não afeta quem está nessa casa. E a gente não dá importância devida para essa discussão. É muito triste o que nós estamos vivendo no país. É muito triste ler que a miséria é uma realidade que atinge 24% da população brasileira. É muito triste. É muito triste ver que nós temos cada vez mais um número de desempregados crescendo. E que a renda do povo brasileiro está caindo. E que a comida está subindo de preço. Está subindo de preço não é pela demanda, porque estão comprando mais, não. Está subindo de preço pela escassez da produção. Olha, o Brasil já está importando feijão para poder vender no mercado interno. E está subindo de preço por conta dos combustíveis. Sabe qual é a causa da inflação brasileira? O preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Vamos lembrar aqui, gasolina e diesel afetam todas as áreas, do comércio à produção, a circulação de mercadorias. E isso o governo poderia intervir. E fica com esse mimimi de que a Petrobras é uma empresa que tem que operar mercado. Mercado para quem, cara pálida? A Petrobras foi construída com o dinheiro do povo brasileiro. Foi Getúlio que colocou essa empresa, era pública. Abriram o capital na Bolsa, foi Fernando Henrique que abriu. Depois virou uma desgraça, porque o investimento privado, entre aspas, tem que ser remunerado altamente. E aí são os acionistas privados que ganham os lucros. A Petrobras tem que ser do Estado brasileiro. Estado brasileiro. Agora está lá o Biden, a China, a Inglaterra, colocando as suas reservas de petróleo para baixar o preço do barril e baixar os combustíveis nos seus países. E aqui o que nós temos? Nada. Bolsonaro fica reclamando dele mesmo.
É uma vergonha. A medalha que ele tinha que receber hoje é a medalha da vergonha nacional. Essa é a medalha merecida por Bolsonaro.